Bom, girando os nossos comentaristas, começando por você, Cristiano, essa decisão nos Estados Unidos representa o quê para essa questão do aborto? As reações foram muito grandes, os Estados Unidos sempre foram um país considerado liberal, não é? De uma certa maneira em relação a isso. E o que muda a partir de agora? Isso pode influenciar outros países? O que acontece na avaliação do senhor a partir de agora? Olha, eu vejo que esse tema, ele tem dois vieses sobre os quais ele tem que ser analisado. Primeiro, do ponto de vista de mérito, é um tema extremamente polêmico. Como demonstrado na reportagem, é um tema que causa reações indignadas de um lado, reações de parabenização, de congratulação de outro. Realmente é um tema que atrai elementos éticos, elementos morais, elementos religiosos, de convicções políticas, ideológicas, enfim. Então, realmente, do ponto de vista de mérito, a polêmica, seja qual for a decisão, ela vai subsistir. Do ponto de vista jurídico, eu gostaria de fazer um destaque. É importante que nós tenhamos claro a estrutura jurídico-constitucional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América são uma federação de estados, uma federação efetiva e que tem, dentro do seu arcabouço constitucional e da sua prática judicial, a existência dos estados com ampla autonomia para legislar sobre diversos temas. Esse é o grande ponto da decisão. Essa decisão, ela veio justamente no sentido de mostrar, olha, esse elemento aqui, à luz da Constituição dos Estados Unidos, é um elemento que tem que ser tratado pelos estados. Evidentemente, a gente sabe, isso vai ter reflexos, estados vão ter uma postura mais conservadora, outros uma postura mais liberal, mas essa decisão, ela se coaduna totalmente com a forma como está organizado o sistema judicial dos Estados Unidos e na forma como está organizada a Constituição dos Estados Unidos. Pois é, Scaf, essa discussão com relação ao aborto é polêmica em praticamente todos os países do mundo, né? Aqui no Brasil, a gente acompanhou recentemente o caso da menina estuprada, de 11 anos também, teria sido estuprada, e que foi autorizada, depois de muita discussão pela Justiça, a fazer o procedimento. Agora, na reportagem que a gente acompanhou, por que você entendeu, Scaf, que algumas entrevistadas falaram que as famílias mais pobres, as mulheres mais pobres, devem sofrer com essa mudança nos Estados Unidos? Mulheres que querem passar pela operação podem acabar viajando, então, para outro estado lá dentro? Que movimento deve acontecer a partir dessa mudança de Biden? Exatamente, esse é o mesmo movimento da questão tributária nos Estados Unidos. Determinadas famílias estão vendendo tudo e se deslocando para outros estados porque não aguentam mais a tributação, por exemplo, da Califórnia. Mas com relação à decisão da Suprema Corte, eu vejo o seguinte: eles não proibiram o aborto. Eles simplesmente deram mais liberdade de legislação à questão local. Então, se você mora em determinado estado dos Estados Unidos, você não vai ficar sob o manto do liberou geral. Você vai ter que conversar com o legislador do seu estado, com o governador do seu estado, porque a Suprema Corte simplesmente deu a liberdade dos 50 estados definirem quais serão as regras pelo sim, pelo não e pelas condições que se pode abortar ou não. Então, esse é o Estado americano que dá a liberdade a quem está mais próximo da população. Não é uma legislação federal que vai dizer, olha, pode tudo, nos 50 estados está liberado o aborto, ponto. O que a Suprema Corte pensou? Não. Em virtude de muitas divergências e de regionalidades e de pensamentos diferentes, nós vamos delegar aos estados para que eles façam a medida da justiça de cada local. Porque, veja só, o estado da Flórida não tem nada a ver com o estado do Oregon. O estado de Nova York não tem nada a ver com a Dakota do Norte. São estados completamente diferentes, com culturas diferentes, como aqui no Brasil, que é uma federação de estados continental. Você não pode, por exemplo, fazer com que uma lei seja a mesma coisa em São Paulo e no Amapá. Esse é o grande problema do Brasil também. A competência dos estados no Brasil é residual. Não vale nada praticamente. Tudo aqui no Brasil é a cargo praticamente da legislação federal. Então, o que vai acontecer nos Estados Unidos? As pessoas simplesmente vão dizer o seguinte, olha, eu não concordo em viver num estado em que é proibido o aborto. Ou ela, infelizmente, vai abortar, ou
seguindo as suas próprias regras de liberdade do seu corpo, como eles gostam muito de dizer, em outro estado que é permissivo o aborto, ou essas pessoas vão ter que se deslocar e morar em estados que se coadunam com o seu pensamento. É isso que está acontecendo na questão tributária, na questão das armas, na questão dos preços dos imóveis. Os cidadãos americanos, eles estão se deslocando, eles estão simplesmente se encaixando naqueles estados onde eles têm mais afinidade.